Abre sua Bíblia comigo, por favor, em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. A gente sabe, né, que o apóstolo Paulo, ele foi muito usado por Deus. Aí, olha, vamos dizer que eu não quero arriscar uma porcentagem, mas grande parte do que você tem do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Eu acredito que mais de 50%, não é? Mais de 50% foi escrito pelo apóstolo Paulo. Então, para você ver como ele é importante para a igreja de um modo geral, ensinamentos da igreja foram e que fazem até hoje a igreja, o doutrinamento da igreja, foram escritos pelo apóstolo Paulo. E o que não foi escrito por ele, vamos dizer assim, a gente tem Atos dos Apóstolos, né? Aqui nós vamos ler o relato da conversão dele. Foi escrito por Lucas. Lucas, sim, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. Aí tem gente que fala o apóstolo Lucas. Não, Lucas não foi apóstolo. Lucas, ele era médico, ele era pesquisador e ele acompanhava o apóstolo Paulo. Então ele escreveu o Evangelho de Lucas em cima de pesquisa mesmo do que aconteceu aqueles dias, e ele escreveu Atos dos Apóstolos, descrevendo o nascedouro da igreja, como a igreja nasceu. E ele acompanhava o apóstolo Paulo nas suas viagens. Ele era um amigo de Paulo. Paulo o chama inclusive de companheiro de jugo. Sabe o que é companheiro de jugo? É aquele que põe o ombro debaixo da carga para carregar junto com a gente. Lucas era esse para Paulo, aquele que pôs o ombro debaixo da carga para carregar junto com o apóstolo Paulo. Então vamos ver o relato da conversão do apóstolo Paulo, né? Está aqui em Atos capítulo 9, versículo 1. Saulo, antes o nome dele era Saulo. Saulo é um nome hebraico, e este nome Saulo provavelmente é uma homenagem ao rei Saul, porque ele era da mesma tribo de Saul, benjamita, da tribo de Benjamim. E os nascidos na tribo de Benjamim, o grande ilustre nascido na tribo de Benjamim era o rei Saul. Então este nome era comum para os nascidos na tribo de Benjamim, Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Eu vou parar por aqui. Bispa, você está dizendo que o apóstolo Paulo, responsável por grande parte dos escritos no Novo Testamento, perseguia a igreja? Sim. Era um perseguidor da igreja fanático. Não dá para a gente analisar a personalidade de Paulo, mas a gente vendo os escritos dele, eu imagino Paulo como aquela pessoa intensa, sabe, aquele cara intenso, que tudo que ele faz
intensamente e de coração. Ou é tudo, ou é 80 ou é 8, né? Não tem meio termo. Paulo era esse tipo de pessoa. E eu quero muito levantar a sua curiosidade para que você leia Atos dos Apóstolos e procure descobrir quem é Saulo, quem foi Saulo. Leia o Novo Testamento. Ele era um fariseu apaixonado, da tribo de Benjamim. Ele cresceu com o seu pai lançando sobre ele, talvez fosse filho mais velho, não é? Porque o filho mais velho é aquele que leva a expectativa da família, é jogado muito peso às vezes em cima do filho mais velho, tem muita expectativa, e Saulo era assim, tanto que aos 6 anos de idade, quando ele tinha 6 anos, o pai dele mandou ele para Jerusalém, para estar junto de Gamaliel, que era o rabi top da época. Ele foi criado dos 6 anos em diante, no templo de Jerusalém, aos pés do rabi top, né? Que era Gamaliel, fariseu de fariseus. Então, quando surgiu Jesus, eu imagino que Paulo deveria estar ali, talvez com 7, 8, 9 anos de idade, sim, quase a mesma geração ali. Quando Jesus foi crucificado, provavelmente ou Paulo estava indo para Jerusalém aos 6 anos de idade, ou ele já estava em Jerusalém, aprendendo de Gamaliel. Então você imagina o fel que Saulo absorveu contra o cristianismo, contra Jesus de Nazaré. Ele recebeu tudo aquilo e absorveu tudo aquilo. Então ele era um perseguidor da igreja fanático. Versículo 2. E Saulo dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do que, gente? O que está escrito na sua Bíblia? Acaso se achasse alguns que era do que? Do caminho. Acaso achasse alguns que eram do quê? Do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Guarda aí essa palavra caminho, eu vou voltar para ela daqui a pouco. Seguindo ele estrada fora, Paulo também estava seguindo um caminho, só que estava seguindo um caminho contrário a este caminho, que é os do caminho, né? Então Paulo estava seguindo uma estrada em rota de colisão. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e ele, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Ele não sabia quem é que estava falando com ele. Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te, entra na cidade de Damasco, onde te dirão o que te convém fazer. Antes de falar sobre o caminho, os do caminho, eu quero pontuar com você aqui, olha, qual foi a fala do Senhor Jesus Cristo para Saulo? Se você tem uma Bíblia aí, uma caneta, qual foi a fala do Senhor Jesus para Saulo? Saulo, Saulo,
por que você está perseguindo a igreja? Foi esta fala. Saulo, Saulo, por que você está perseguindo os do caminho? Foi esta fala? Hein? Faz um sinal para mim. Foi? Não. Saulo, Saulo, por que você está perseguindo os cristãos? Não foi, né, Pedro? Qual foi a fala? Saulo, Saulo, porque o quê? Porque me persegues. Quem aqui pode dizer, eu sou lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo? Você pode dizer, eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Deixa eu te falar, qualquer perseguição contra você, qualquer olhar maligno contra você, qualquer coisa que venha contra você, está vindo diretamente contra Ele, ó Jesus de Nazaré, e Ele vai se colocar diante disso para proteger a sua vida. Saulo, Saulo, por que você está perseguindo a mim? E Saulo parou e falou, quem é? Eu estou perseguindo os do caminho. Quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Fala comigo de novo assim, ó, Jesus Cristo. Deixa eu ouvir sua voz, eu sei que a máscara atrapalha, né? Mas deixa eu ouvir sua voz, fala assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Oh, glória a Deus! Se Ele guardou, se Ele protegeu, se Ele defendeu os do caminho, e eu vou falar neste caminho, Ele é o mesmo que me protege, Ele é o mesmo que me guarda, Ele é o mesmo, desde pequena, graças a Deus, cresci num lar evangélico, graças a Deus, me ensinaram o caminho desde pequena. Desde pequenininha, eu tinha na minha cabeça que existia uma arma muito poderosa e que eu podia usar. Deixa eu te falar, né? Eu tinha muito medo, eu era uma criança muito medrosa, muito, né? Tinha muito medo. Então meu pai e a minha mãe me ensinaram o seguinte, você tem uma arma poderosa que se chama o sangue de Jesus. Uhul! Gente, vocês não sabem quantos perigos eu já passei na minha vida, e em todos eles eu invoquei essa arma. O sangue de Jesus tem poder sobre mim. Todos os medos que eu já enfrentei na minha vida, todos, fosse ele medo de descer no ponto de ônibus, porque tinha gente esquisita no ponto de ônibus, bêbados, eu descia no ponto de ônibus falando na minha cabeça, o sangue de Jesus tem poder sobre mim, o sangue de Jesus está sobre a minha vida, o sangue de Jesus me guarda. Agradeço a Deus por isso, porque o Senhor Jesus é a nossa proteção, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, fala comigo, a sombra do Onipotente descansará. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, obrigado Senhor por isso. Mas eu quero pontuar aqui, e versículo 2 diz, e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho. E eu acho isso incrível, eu acho isso maravilhoso. Você sabe por quê? Caminho. Eu estava pensando um pouquinho o que é caminho, não é? Caminho fala de identidade. Caminho fala de identidade. Caminhada, caminho fala
denuncia estilo, denuncia opção. Uma pessoa muito sábia aqui do nosso estado de Goiás, muito sábia, Cora Coralina, gosto muito dela. Uma pessoa muito sábia falou o seguinte, eu até anotei aqui: o que importa na vida não é o ponto de partida, mas a caminhada. Caminho, os do caminho. Por muito tempo a igreja era conhecida assim, o povo do caminho. Aqueles que andam no caminho. E aí nós vamos olhar que caminho é esse. Por favor, abre. Primeiro eu quero falar que para entrar no caminho você tem que passar pela porta. João 10, 9, joga aqui. João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Eu queria dar um jeito de fechar essa porta. Não é fechar no sentido de estar fechada de entrar. Mas eu queria fechar no sentido de não sair, entendeu? Eu queria muito, esse negócio, entrará e sairá e encontrará pastagem. Esse negócio entrará e sairá, mexe comigo. Eu acho que eu sou muito agregadora, né? Eu sou muito assim, família, gosto de juntar, né? Gosto de estar tudo em paz, né? Aí esse negócio de entrará e sairá, mexe comigo. Mas você sabe o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui? Ele é uma porta sempre aberta para você. Ele não fecha nem no sentido de te impedir de sair. Ele é uma porta aberta. E não há outro meio de entrar nesse caminho a não ser por esta porta. Não adianta, seu pai, sua mãe, pode entrar antes de você nessa porta. Pode ajoelhar lá no chão todo dia, pode querer te empurrar por essa porta, mas esta porta você tem que entrar sozinho, é uma decisão pessoal. Em outra passagem Jesus falou, a porta é estreita e apertado o caminho que conduz à vida. Por que a porta é estreita? Porque não pode passar de grupo, tem que passar sozinho. É você e Deus. Eu te amo tanto, eu te amo tanto. Eu queria tanto que você entrasse junto comigo nessa porta, mas eu não posso te obrigar. E não consigo te puxar. É você quem tem que entrar. É você quem tem que chegar diante de Deus e falar assim, me ajuda, eu quero entrar por essa porta, eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador, único e suficiente Salvador. É assim que você entra. Você que me assiste em casa, que não pisa numa igreja, que não tem condições talvez de entrar numa igreja, esta porta está aberta aí, aonde você está agora. Você pode dizer, eu quero entrar por esta porta. É decisão, é pessoal, é racional, não é emoção. Só você conhece o seu coração. Só você conhece o seu coração. Só você pode fazer isso. Joga na tela para mim.
João 14:6, João 14:6, esse versículo tem que estar de cor, na língua de todos nós. João 14, versículo 6, respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Os do caminho quer dizer aqueles que estão andando neste caminho. Você pode levantar sua mão esquerda e falar: eu sou de Cristo Jesus. Eu estou andando neste caminho. Eu estou andando neste caminho. E quem dera e eu quero e eu oro, eu sei que é pessoal, mas não impede a gente de orar, que todos entrem por este caminho, que todos entrem por este caminho, aleluia. Eu quero abrir com você, 1 Coríntios capítulo 13, vamos entender um pouquinho deste caminho. Os do caminho, quem aqui é do caminho? Levanta a mão. Eu sou do caminho, aleluia. Gente, nesses tantos anos de vida, né? E aqui tem gente bem mais velha do que eu, que vai concordar comigo. 40 anos de casada, bem casada, graças a Deus, né? Nesse tempo todo, uma coisa que eu tenho aprendido: amor é decisão, amor é escolha, amor envolve sentimento, sim, envolve sentimento, mas não pode estar baseado no sentimento, porque sentimento é coisa muito falha. Sentimentos são cheios de altos e baixos. Quem aqui sofre com raiva de vez em quando? Ninguém. Na hora da raiva a gente pensa em amor, gente? Não. Na hora da raiva a gente pensa em esganar. Pensa em tudo, menos em amor. A gente manda uma pessoa para a lua, para não falar coisa feia, não é? Sentimento é falho, sentimento é cheio de altos e baixos. Portanto, quando a palavra de Deus está dizendo, está falando dos do caminho, a palavra de Deus está falando em passos, em caminhada, em jornada, não é? Em jornada de amor, em jornada de verdade, em jornada de lealdade, em jornada de sinceridade, em jornada de deixar para trás as coisas que ficaram para trás, em jornada de conscientemente, olha aqui, é a minha cabeça, a minha consciência, deixar para trás ódio, raiva, rancor, medo, angústia, ameaça. Eu estou deixando para trás e eu estou seguindo em frente, porque eu tenho uma jornada proposta para a minha vida. Eu sou do caminho, é um caminho de amor. Deus é amor. É uma caminhada. Somos diferentes sim. Não é que somos diferentes porque sei lá, né? Porque tem dinheiro, por roupa, por vaidade, por isso, por aquilo. Não, somos diferentes porque estamos andando num caminho de amor, um caminho de amor que o mundo não conhece. Esse mundo conhece amor, gente. Não, esse mundo conhece paixão. Esse mundo conhece paixão.
sentimento, mas amor não. Hebreus 12, eu vou ler o versículo 12 e 13, depois vou voltar ao versículo 1. Hebreus 12, 12, diz o seguinte, Hebreus 12, o livro de Hebreus é muito um livro de incentivo. Eu acho que por isso que as pessoas que compilaram, né, o Novo Testamento, colocaram ele mais no final do Novo Testamento. Porque é mais ou menos quando você já está cansando da caminhada, aí você toma aquela água fresca, né? Toma um cafezinho, toma alguma coisa assim que faz... Hebreus funciona assim para a gente. Hebreus 12, versículo 12 diz, por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos cansados, ou os joelhos vacilantes, trôpicos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja encorajado. Antes seja encorajado. Eu preguei essas semanas atrás, eu preguei sobre frutificação. A Bíblia fala o seguinte, pelos frutos conhecereis, falando das pessoas de um modo geral, especialmente de líderes, não vá se colocando debaixo de qualquer manto de liderança, sem observar os frutos. Pelos frutos os conhecereis. Mas é verdade também, e a gente se esquece, que pelos frutos conhecem a gente. Assim como eu conheço os outros pelos frutos, as pessoas estão olhando para mim, para saber dos frutos. Dos frutos. E aqui a palavra de Deus fala o seguinte, fazei caminhos retos, ou coloque o seu pé, poderia ser traduzido assim também, coloque o seu pé no caminho reto. Coloque o seu pé no caminho reto. Ande no caminho reto. Por quê? Para que não se extravie quem é manco. Nós temos responsabilidade com testemunho. Mais do que nunca, a igreja é chamada para testemunhar. Mais do que nunca, a igreja é chamada para ser chamada sim, os do caminho. Esses estão caminhando um caminho diferente. Bispa, como é que eu consigo isso, bispa? Como é que é possível? É tão difícil, não é não, gente? É fácil aqui, quando a gente está sentado aqui, não é não? Mas quando a gente sai lá fora, quando você vai trabalhar, na semana, isso não é coisa fácil. Mas o versículo 1, dá uma chave para a gente. Versículo 1 e 2. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que está proposta. Você faz parte deste caminho. Vamos correr, gente, vamos embora para frente, deixa para trás o que ficou para trás. Deixa todo peso em nome de Jesus. Deixa toda proposta de pecado, não vale a pena. Você tem um caminho a seguir. Corramos com perseverança. Deus tem pensamentos para você. Deus tem propósito para você. Deus tem missão para você nessa terra. Deus tem uma missão para você. Corramos com perseverança, versículo 2, olhando firmemente
para o autor e consumador da fé. Para aí, autor e consumador da fé. Lembra que eu falei que Ele é a porta? Lembra que eu falei que Ele é a porta? Eu sou a porta, eu entrei pela porta, olhando firmemente para o autor. Ele é o autor, Ele é o caminho, eu vou andando no caminho. Ele é o caminho e eu estou andando nesse caminho. E Ele é a finalidade também, Ele é o fim. Autor e consumador da fé. Deixa eu falar para você, se você olhar para mim, você vai se decepcionar. Vai, eu tenho certeza. Se olhar para o apóstolo, você vai se decepcionar. Mas se você colocar os seus olhos em Jesus, autor e consumador da fé, Ele que é o próprio caminho, Ele não decepciona nunca, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, autor e consumador da fé. Olhe para Ele. Como é que eu vou olhar para Ele, bispa? Meu filho, minha filha, na frente de uma tela de celular, só se for com o aplicativo da Bíblia. Como é que eu vou olhar para Ele, bispa? Meu querido, minha querida, na frente de um aparelho de televisão, só se for assistir na Fonte TV. Como é que eu vou olhar para Ele? Ele está aqui, autor e consumador da fé.